Pessoal, falar um pouquinho de desistência agora, né? Desistência, e eu vou falar da nossa área, né? Marido de aluguel, ou então desistência de qualquer coisa que a gente possa ter desistido assim, de um sonho, por exemplo. Muitas vezes eu parei e eu queria realmente parar de ser marido de aluguel, porque eu não via, né? Isso foi muito no começo, eu não via dinheiro, eu não via serviço, eu não conseguia ter resultados. Então eu queria desistir. E eu era corredor, para quem não sabe, eu era corredor de rua, né? Eu corria maratona, eu já corri também meia maratona, já corri 82, né? Que é uma ultramaratona. É lógico, assim, bem amador, né? Bem amador, mas eu gostava de fazer isso aí. E por que eu não desistia quando eu corri 82, quando eu comecei e corri 40, né, 42 a maratona? Porque eu vi, pessoal, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a estudar muito, né? E eu comecei a estudar, eu peguei uma vez um livro para estudar que falava de desistência, né? Da desistência e capacidade. Desistência e capacidade 40%. Acho que era mais ou menos isso aí o nome do livro, era um PDF. E nisso contava e conta isso, que foram feitos alguns estudos com atletas de alta performance, ciclismo, natação, deixa eu ver aqui, aqueles, o Ironman, né? Eu não sei o nome daquele esporte, na verdade eu sei, só que eu esqueci agora, né? É um triatleta, né? O atletismo e tal. Enfim, são esportes de alta performance e foram feitos alguns estudos. O que eles faziam? Quando o atleta ele parava, né, cansava, então eles pegavam aquele atleta ali, botavam alguns chips tal e faziam uma medição ali que eu não sei o que é, mas eles viam e depois daquilo ali eles testavam o atleta em um outro momento no treinamento dele. Né? Então eles viam e faziam os cálculos e viam que aquele atleta ali, ele parou aos 40% de capacidade que ele tinha. Então, quer dizer, ele tinha mais 60% ainda de capacidade de continuar a prova, mas por que ele parou? Qual foi a desistência? Então chegaram algumas ocasiões ali, né, algumas opções de desistência. Por quê? Era muito emocional. Então o atleta parava emocional, ansioso demais. Então foi feito esse estudo, e é um estudo comprovado, então da desistência nos 40%. Depois que eu fiquei sabendo disso, antes eu queria parar com a profissão de aluguel, mas eu não sabia disso. E quando eu comecei a correr, eu fiquei sabendo disso. Então aquilo para mim era real. Eu digo, não, peraí, eu sei disso aqui, eu sei que só estou no 40%. Então quando eu pensava em desistir no meio de uma maratona, quando eu pensava em desistir no meio da minha ultramaratona, eu lembrava disso. Eu digo, não, peraí, eu não vou desistir porque eu estou só a 40% do que eu faço, do meu potencial. Né? Mesmo eu nunca cheguei em primeiro, nunca fui certo, mas eu ia correr porque eu gostava. Né? Então eu via que eu estava a 40% do meu potencial. Então, quando eu era marido de aluguel, ainda sou, eu não tinha essa informação e queria desistir. E depois que eu estudei para correr, né, maratonas, corredor de rua, eu fiquei muito atento a isso. Né? Eu sabia que quando eu pensava em desistir, eu estava só a 40% do meu potencial. Não desisti de ser marido de aluguel, parei de correr, tá? Para vocês entenderem, eu parei de correr, eu machuquei a planta do pé, parei de correr. Depois disso, faz uns 3 anos que eu não corro. Então, eu estava muito presente para isso.
E agora eu digo para vocês que estão aí e querem desistir da profissão de aluguel, vocês estão apenas a 40% do que vocês podem, né? Então, o que o pessoal fala? Ezequias, eu vou desistir porque eu não tenho tempo de me dedicar à profissão. Eu até marquei que, Ezequias, eu vou desistir porque eu não tenho dinheiro. Ezequias, eu vou desistir porque eu não tenho ferramenta, porque eu não tenho carro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. É justamente por isso que vocês não devem desistir. É porque vocês não têm tempo. Então, façam o possível, ultrapassem esse 40% para que vocês venham a ter, né, esse tempo, esse dinheiro, esse carro. É importante que vocês ultrapassem esse 40% para que vocês venham a ter esses benesses, né, que muitos não terão. Por quê? Porque desistiram, porque não tinham uma informação dessa. Eu estou falando, mas eu quero que você pesquise sobre essa informação. Então, é uma informação muito importante. Então, esteja presente para o que eu estou falando. Não só porque o Ezequias está falando, mas também porque você pesquisou. Sabe, isso faz a gente nunca ter só uma opinião, né? A gente ter só alguém para confiar, mas eu vou atrás das informações e tiro as minhas dúvidas, certo? Então, desistência, você está a 40% da sua capacidade. E todas essas inverdades aqui, porque eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho ferramenta, não tenho carro, isso aqui, por isso que vocês precisam começar na profissão e por isso que vocês precisam cada vez mais melhorar na profissão de aluguel. É porque vocês não têm isso que vocês precisam se dedicar. Tá certo, pessoal?